Olá pessoal, dando continuidade ao comentário e resolução das questões de provas da UBMEP, vamos resolver e comentar agora a questão número 1, referente à prova de 2013, segunda fase nível 3. Os conteúdos que foram cobrados nessa questão são álgebra e aritmética. Na figura temos um aparelho com 3 discos, C, centenas, D, dezenas e U, unidade, nos quais aparecem em ordem os algarismos de 0 a 9. O seu visor mostra um número CDU, centena, dezena, unidade, a partir do qual é calculado o número de controle, 10 mais C menos D mais U. Por exemplo, quando o visor mostra 794, o número de controle é 10 mais 7, que é da centena, menos 9, que é da dezena, mais 4, que é da unidade. Ou seja, o resultado igual a 12. Quando giramos o disco C ou o disco U, o disco D gira junto. Não é possível girar o disco D de modo independente. Por exemplo, se o visor mostra 794 e o disco C for girado de uma unidade de 7 para 8, então de 7 eu vou descer ele para 8, o visor mostrará 804, porque o da unidade vai manter o mesmo 4, mas o da dezena vai descer também junto para 0, por isso vai mostrar 804. Por outro lado, se o disco U for girado de uma unidade de 4 para 3, ou seja, eu vou subir o da unidade de 4 para 3, o da dezena vai para 8, por isso que vai mostrar 700, e aí o da centena vai ficar mantido, 783. Muito bem. Item A. Qual é o número de controle quando o visor mostra 804? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item A e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Então, se no visor está mostrando 804, qual será esse número de controle? Basta a gente utilizar a expressão do número de controle. Esse número de controle será sempre 10 mais o número que está na centena é 8. Então, mais 8 menos o número que está na dezena, 0, mais o número que está na unidade, 4. Portanto, esse número de controle será 10 mais 8, 18. 18 mais 4, 22. Essa, portanto, é a resposta para o item A. Podemos, inclusive, inserir aqui o número de controle, o número 2 e o número 2. 22, quando o 804 estiver representado ali naquela situação. Ok? Item B. Quando o visor mostrava 690, girou-se um dos discos C ou U de uma unidade e o número de controle não se alterou. Qual passou a ser o número do visor? Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse item B e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos construir aqui uma tabela organizada, colocando, por exemplo, o número atual, 690, e os números que foram gerados, modificando uma unidade ou na centena ou na dezena. Se na centena eu posso modificar tanto aqui para o número que está em cima ou para o número que está embaixo, eu tenho duas possibilidades. Para a unidade a mesma coisa, mais 2 são 4. Mais o número original, que é o 690, 5. Então eu vou fazer uma tabela organizando aqui 6 linhas, porque eu vou colocar 5 números e a linha de cima eu vou colocar o número, a centena, a dezena, a unidade e o número que passou a ser o controle quando eu tenho ali, obviamente, o primeiro número 690 já tem um número de controle para ele. Então vou organizar essas 6 linhas da seguinte forma. Vou pegar aqui mais ou menos
a metade. Vou construir aqui 3 linhas. Aqui a mesma coisa, mais 3 linhas. Então, aqui vai ficar os números em questão, aqui a centena, aqui a dezena, aqui a unidade e aqui o número de controle. Então, os números são o original 690, a sua centena é 6, a sua dezena é 9, a unidade desse número é 0, e o número de controle eu vou chamar de n, será dado por 10 mais c menos d mais 1. Então 10 mais 6, 16. 16 menos 9, 7. 7 mais 0, 7. Então vou colocar aqui 0, 7. Inclusive, vou organizar aqui o número de controle igual a 7. Muito bem. Ele pede para girar ou o disco C ou o disco U. Vamos pensar primeiramente no disco C. Ele era 6. Eu posso girar ele para que venha o 5, ou seja, eu posso descer esse disco para ficar 5. Quando eu faço isso com o disco C, o disco da dezena também vai obedecer a mesma situação. Ele vai descer sendo modificado de 9 para 8. E o disco da unidade vai ser mantido. Muito bem. Agora eu posso colocar a centena 5, a dezena 8 e a unidade 0. Qual será o número de controle? 10 mais 5, 15. 15 menos 8, 7. Ou seja, esse candidato já é o candidato que a gente precisa. Agora eu tenho que avaliar os demais. Até vou pegar com outra forma, ou seja, vermelho. Então eu posso descer o disco, vira 5. O da centena eu posso agora subir de 6 para 7. Subindo o disco da centena, o disco da dezena também sobe para 0, mas mantém a unidade 0. De 690 para 700, qual vai ser a centena? 7. Qual será a dezena? 0. E a unidade 0. O número de controle 10 mais 7, 17. 17 menos 0 mais 0, 17. Então, aqui eu já estou utilizando o disco C, as duas formas. Agora vamos trabalhar com o disco da unidade. Ele vale 0. Se eu vou descer o disco da unidade, ele vai sair de 0, vai para 9. Então, de 0, aqui do 690, ele vai para 9. E aí, quando eu faço isso, de 0 para 9, o disco da dezena também vai descer de 9 para 8, mantendo o mesmo disco da centena. Veja que a centena agora passa a ser 6, a dezena 8 e a unidade 9. O número de controle 10 mais 6, 16, 16 menos 8, 8, e 8 mais 9, 17. Por fim, já transformamos 690 em 689, usando aqui o disco da unidade, então de 0 eu modifiquei para 9, agora eu vou fazer com que esse disco da unidade suba. Subindo de 0 ele vai para 1, o da dezena também vai subir para 0, era 9, sobe para 0, e o da centena mantém 6. Então essas são as 4 modificações que existem, porque ele pede para girar o disco C ou o disco U. Vai manter sempre o disco D, mas ele gira de acordo com o que eu giro centena e unidade. Aqui a centena 6, dezena 0 e unidade 1. O número de controle 10 mais 6, 16, menos 0 continua 16, mais 1, 17. Podemos perceber que o número em questão que vai
respeitar a propriedade que ele informou, é o 580. Pois a pergunta é a seguinte: quando o visor mostrava 690, originalmente, o número de controle era 7. E aí ele vai girar ou um dos discos C ou U, de uma unidade, e o número de controle não alterou. Veja que o número que era antes era 7 e ele não alterou. Os demais sofreram alteração. Portanto, qual passou a ser o número no visor? Se não alterou o número de controle, a nossa resposta é 580. Esse é o resultado do item B. Ok? Item C. Explique por que o algarismo das unidades do número de controle não muda quando se gira qualquer um dos discos C ou U. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão, esse item C, e na sequência faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Obviamente eu estou colocando essa ilustração para facilitar o nosso caso geral e a gente vai dividir em vários casos. Primeiro vamos pensar no número original, de forma genérica, C, D, U. O número de controle, de acordo com a proposta da questão, eu vou chamar de N, será dado por 10 mais C menos D mais U. Esse, portanto, eu vou até marcar ele aqui, é o número de controle original. Muito bem. Obviamente, a nossa questão, nós não temos espaço para explorar todos os 4 casos. E quais são esses 4 casos? O disco C, ele pode girar para cima ou para baixo. 2 casos. O disco U pode girar também para cima ou para baixo, mais 2 casos. Isso a gente viu no item anterior. São 4 casos, mas a gente vai propor apenas um único caso, vamos escolher qual vai ser o disco e para qual orientação ele vai girar, ou para cima ou para baixo. Se a gente conseguir mostrar que as unidades do número de controle de toda essa situação desse caso específico, que também será subdividido, se a gente conseguir mostrar que vale para esse caso, de forma genérica, de forma análoga, a gente vai explorar para todos os outros casos sem a necessidade de fazê-lo. Por quê? Porque na prova original também não tinha o espaço necessário para explorar todos esses 4 casos. Então, já sabemos que são 4 casos. A primeira ideia é fazer a escolha, primeiramente, de qual vai ser o disco que será modificado. Então, vamos escolher, por exemplo, o disco C. Eu tenho que escolher o disco C e também tenho que escolher a orientação que vai acontecer. Então, esse será o primeiro caso. O primeiro caso, a gente escolheu o disco C. E como que vai ser a forma do giro desse disco C? O giro desse disco, vai ser para cima. Automaticamente, quando eu giro o disco C para cima, o disco D também vai girar para cima. Então, qual seria então, por exemplo, o segundo caso? Ainda o disco C, só que girando para baixo. E aí o disco D vai girar junto com ele. Lembrando que eu poderia escrever aqui que o disco U não vai ser modificado. E isso já está garantido na própria questão. Muito bem. Existem 2 formas que a gente vai organizar esse primeiro caso. Vamos chamar de C' a modificação do disco C. Então temos que fazer de forma geral. Mas veja só, ou o disco C ele vai ser modificado para um C' que pode ser 0 ou não ser o número 0. E quando que vai ser o número 0? Quando esse disco C
ele estiver aqui na posição 9, porque quando eu giro ele para cima, do 9 passa a ser o 0. Então, o disco C, ou ele pode ser 9, ou o disco C pode ser diferente de 9. Quando ele for 9, por exemplo, C', vamos começar com ele diferente de 9, que eu acho que é mais fácil a interpretação. Na verdade, são dois casos, mas esses dois casos são da seguinte forma. Se ele é diferente de 9, ele pode ser 8, pode ser 1, pode ser 0, qualquer que seja ele. O C' vai ser o valor do disco modificado. Quando ele é diferente de 9, que é o caso aqui que a gente tem, e eu giro ele para cima, ele vai aumentar uma unidade. Se ele for 6, ele vai para 7, se ele for 7, ele vai para 8, se ele for, por exemplo, 1, ele vai para 2. Então, só não vai para uma unidade a mais se ele não for o número 9, ou seja, se ele for exatamente o 9. Então, o C', ele vai ser o C mais uma unidade. Ou o C', se o C for 9, o que vai acontecer? De 9, vamos supor que o 9 esteja aqui, girando o disco C para cima, ele vai para 0. Então, ele era 9. Ele vai para 0, então ele vai diminuir 9 unidades. Então, só existem essas duas situações. Muito bem. Mas com isso, o D automaticamente gira junto. E aí, eu vou ter duas situações para D, que eu vou chamar de D', que vai acontecer a mesma coisa. Se o D anterior é um número diferente de 9, então posso até escrever aqui duas situações. Se o D for diferente de 9, o que vai acontecer é que o D' vai aumentar uma unidade. É o D anterior mais 1. Mas se esse D for exatamente 9, quando eu giro o C, a unidade ali para cima, ele vai reduzir 9 unidades. Então perceba que isso vai acontecer aqui também. D', D', ou ele aumenta uma unidade se ele for diferente de 9, por 7, 8, 4, ele é o disco D anterior mais uma unidade. Ou ele diminui 9 unidades. Aqui a gente mostra que se o D for 9, 9 menos 9, o D' passa a ser 0. É o que a gente está vendo aqui, porém com o disco D. Pense se o disco D estivesse aqui com o número 9. Quando eu giro ele para cima, de 9 ele muda para D'. E D' passa a ser 0. Na verdade, a gente tem ele no próprio disco D. Então, é exatamente o que está lá. Aquilo ali é um exemplo. Então, a gente tem 4 casos para esse primeiro caso. Então, o primeiro caso se subdivide em 4 subcasos. A ideia agora é descobrir o número de controle de cada um desses casos, que eu vou chamar sempre de N', já que ele será modificado. Pode ser que ele não mude, né? Pode ser que ele não mude. E eu preciso apenas das unidades desse número de controle. Então, qual vai ser o número de controle para esse subcaso? Vai ser 10 mais C', C' eu vou substituir C mais 1, menos o D', estou nesse caso, então eu vou aplicar a distributiva menos D menos 1, e o das unidades não será modificado. E aí eu vou ter que esse número de controle, posso cancelar esse 1 com esse 1, vai ser representado por 10 mais C menos D mais 1. Está ali, então, o número de controle para esse primeiro subcaso. Muito bem. Vamos agora para esse segundo subcaso. O N' vai ser 10 mais o C', que eu posso representar por C mais 1. Agora, menos o D'. Menos D' vai ficar menos D mais 9. Então, menos D mais 9, e a unidade
não vai ser modificada. Então perceba que a gente pode pegar aqui esse 10, somar com 1 mais 9, que também é mais 10. Posso pensar aqui em 10 mais 10, poderia colocar aqui perfeitamente 20, mas vamos fazer assim, mais o C, menos o D, mais o U. Encontramos mais um número de controle. Muito bem. Esse caso agora. O número de controle será dado por C' mais 10, né? Vamos começar com 10, mais o C', que eu posso representar por C menos 9, e agora menos o D', menos D menos 1. Então, menos D menos 1, e a unidade será mantida. Com isso, o número de controle, eu posso cancelar esse 10 com menos 10, ficou C, ficou 0, né, mais C menos D mais U. Terceiro, então, número de controle encontrado. Por fim, o último caso, número de controle 10, mais o C', que é C menos 9, menos o D'. Então, menos D mais 9. Menos D mais 9, e a unidade será mantida. Com isso, teremos a seguinte situação. Veja que 9 com menos 9 cancelo, vai ficar 10 mais C menos D mais U. Finalizamos o primeiro caso. Então, analisem para vocês avaliarem se de fato eu consigo, na prova, colocar todos os 4 casos. Não vai ser possível por conta do espaço, mas sem necessidade. Porque se a gente fizer o giro agora de C para baixo, os casos vão aparecer de forma análoga, porque eu estou sempre somando e subtraindo, somando o C', subtraindo o D'. Lá, quando a gente fizer aqui, vai acontecer só a mudança aqui nas trocas desses casos. Quando eu modificar a unidade de fato será modificada, mas o disco da centena não será modificado. Qual vai ser a conclusão que a gente tem para essa questão? Que a gente conclui que as unidades do número de controle, ela não foi modificada. Por quê? Porque a unidade vai estar aqui, ela vai estar aqui, vai estar aqui, vai estar aqui. O que poderia modificar a unidade é se eu vou ter aqui uma unidade, por exemplo, a mais 1 mais 1, 1 mais 3. Então, você pode dar um print aqui, eu vou apagar essa situação e vou mostrar que qualquer uma dessas situações, até vamos memorizar, esta vai ser igual a esta, mas diferente dessas aqui. Mas eu tenho 20 ali. Então vamos pegar um exemplo numérico para mostrar que as unidades do número de controle não será alterada aqui, vai ser sempre a mesma. Então, vou apagar toda essa situação e os casos que a gente conseguiu chegar. Primeiramente, obviamente que o número original era 10, mais C menos D mais U. Eu tive um caso aqui que o N' ficou a mesma coisa, 10 mais C menos D mais U. A gente encontrou um N' que não tinha o 10, ficava só C menos D mais U. Nós encontramos um caso que tinha 10 mais 10, ou seja, 20, mais C menos D mais U. Olha só, vamos pegar um valor numérico para essa situação, para o número de controle. Se eu tenho aqui um exemplo do C igual a 5, o D igual a 7 e aqui igual a 1. Quanto que vai ser o número de controle aqui? Vai ser 10 mais o C, que é 5, menos o D, menos 7,
mais 1. Então, 15 mais 1, 16. 16 menos 7, 9. Muito bem. Agora, se eu tenho esse número, o número de controle dele, dado por essa expressão, é o C, que é 5, primeiro, tenho 10, né? 10 mais 5 menos 7 mais o U, que é 1. Essa conta será 15, 16 menos 7, veja, 9. Vamos pegar essa aqui, 20 mais o C, 5 menos 7 mais 1. Vai aumentar de fato o número, mas veja, 26, 20 com mais 5, 25, 26 menos 7, 19. Vamos colocar o zero só para garantir aqui. O que a gente pôde perceber? Que a unidade do número de controle não foi alterada por esses três tipos de situação. É óbvio, o 10, o elemento que está aqui na dezena é 1. O zero não contribui nada para o aumento aqui dessa unidade. Porque o elemento da centena, todos aqui vão ser iguais. Veja, a ideia central aqui para a gente poder explorar de forma genérica, já pegamos esse exemplo, vou apagar para que a gente possa tentar pegar um outro exemplo, caso seja necessário. Mas o que está acontecendo de fato para essa situação é que essa situação aqui é a mesma para todos. Obviamente, a unidade também é a mesma para todos os casos. E o que está sendo modificado é apenas esse número. Veja, o zero aqui, se fosse um número 2, aí sim esse 2 aumentaria a unidade. Veja, esse zero não contribui nada, esse zero não contribui nada, mas professor, e o 1? O 1 também não contribui, porque ele já está na dezena. Esse 1 também já está na dezena, então ele não soma em nada com esses elementos da unidade. Portanto, explorando todos os casos, e a gente tinha aqui esses três, na verdade a gente tinha 4 casos. Você que deu o print aí, existe um caso que vai ser o mesmo. Se não me engano, é a repetição desse. Se a gente quiser pegar um outro exemplo, a gente vai perceber claramente que os elementos da unidade não será modificado. Vamos pegar, por exemplo, que tenha 909. Até ser um exemplo mais, vamos dizer, diferente, porque tem 2 9s e um 0. Então, se o n' for modificado para essa situação, o número de controle aqui vai ficar 10, mais o C, 9, menos o D, menos 0, mais 9. Então veja, 10 com mais 18, 28. Se for representado por essa situação, eu vou ter centena 9, menos dezena 0, mais unidade 9. O resultado do número de controle é 18. Se eu pego aqui, vai ficar 10 mais 10, 20, mais C, mais 9, menos D, menos 0, mais a unidade 9. Então eu vou ter 20 mais 18, 38. Obviamente que o número de controle foi modificado, mas o que não foi modificado e que é o que o problema solicita? A unidade do número de controle foi sempre a mesma nesses casos que a gente observou. Com isso está concluído o item C. Ele pede para explicar por que o algarismo das unidades do número de controle não muda quando se gira qualquer um dos discos. Então, esse caso, pelo fato da expressão ser a mesma nessa situação importante, e o número 10, o número 20, esse número 0, não contribui para o aumento da unidade. Ok? Finalizando a questão, item D. Explique por que é impossível, a partir do número 978 no visor, obter o número 555
através de giros dos discos C ou U. Sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar essa questão e, na sequência, faça a comparação com a proposta de solução que eu apresento a partir de agora. Vamos buscar o item C como referência para a gente mostrar e explicar que vai ser impossível, a partir desse número, 978, obter esse aqui. Então, se eu pegar o 978, o número de controle dele vai ser 10 mais 9, então 10 mais 9 menos 7 mais 8. Então, 10 é um número padrão, mais 9 da centena, menos 7 da dezena, mais 8 da unidade. Teremos aqui, olha, 8 menos 7, 1, mais 9, 10, 20. Vamos pegar agora o número 555 e vamos calcular o número de controle de 555. Será 10 mais a centena 5, menos a dezena 5, mais a unidade 5. Posso cancelar esse 5 com esse 5, 10 mais 5, 15. Vamos fazer de vermelho para mostrar que o número de controle, de fato, ele pode ser alterado, mas a gente mostrou no item anterior que quando a gente altera somente os discos C ou U, a gente mostrou, com um caso obviamente que foi generalizado, que o algarismo da unidade, ou seja, a unidade do número de controle, ele não se modifica com as alterações de C e U, com os 4 casos, girando o disco C para cima ou para baixo, ou U para cima ou para baixo. Deveríamos ter aqui a mesma unidade do número de controle. Então a gente pode colocar como a unidade do número de controle do número 978 é diferente da unidade do número de controle do número 555, é impossível a partir de 978 chegar em 555. Então essa é a melhor explicação de acordo com o item anterior. Finalizamos mais uma questão, espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.